Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer ao eterno Deus por esse grande privilégio de estar aqui mais um dia através do programa Semeadores de Fogo, para que nós pudéssemos meditar na santa e poderosa palavra do nosso eterno Deus. Eu queria ler com você, juntamente, se você quiser me acompanhar, no Salmo ou livro de Tehillim, no hebraico, Salmo de número 133, apenas o primeiro versículo. Salmo de número 133, o primeiro versículo, que nos diz: ó, quão bom, quão prazeroso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. Amém. Somente esse versículo para as nossas vidas, porque logicamente nós estamos vivendo num mundo conturbado. Temos visto problemas acontecerem em todas as ordens financeiras, na ordem econômica, na ordem psicológica, na ordem sentimental. Em todas as ordens nós temos visto problemas. Porém, a Bíblia nos aconselha, e o salmista Davi, nesse louvor tão pequeno que é o Salmo de número 133, ele nos diz que seria bom, né? Quão bom seria e quão prazeroso seria nós vivermos juntos em harmonia, estarmos vivendo em harmonia. Quão prazeroso para as nossas vidas seria vivermos dessa forma. E nós sabemos o quê? Que logicamente é muito melhor nós estarmos num lugar onde há paz, num lugar onde há compreensão, num lugar onde há a harmonia, onde nós podemos ter união entre as pessoas, do que num local onde nós vivemos só em brigas, nós vivemos somente em guerras, e nós vivemos então conturbados. Desta maneira eu sei que ninguém gosta de vir. O próprio Senhor Jesus, quando esteve nesse mundo, ele disse para os seus discípulos: olha, quando vocês chegarem em alguma casa, vocês deem a paz, né? E ainda ele disse da seguinte maneira: se aquelas pessoas não tiverem paz, ela voltará para vocês mesmo. Então, a paz que vocês dão, voltará para vocês se as pessoas não tiverem paz. E em outra forma ele disse: olha, eu vos dou a minha paz eu vos deixo, não vos dou como o mundo dá. Porque nós sabemos que, e muito embora nós vivamos, né, num país onde nós, pela misericórdia do nosso eterno Deus, não temos guerras, né? Há quantos anos nós não temos guerra em nosso país? Nós sabemos que a paz, muitas vezes, ela é conseguida através de um armamento, através de uma força. Não é aquela paz que promissora que o Senhor promete para nós. Nós sabemos que a Bíblia promete um tempo de paz. Esse tempo vai chegar depois que Jesus voltar a buscar a sua igreja. A Bíblia nos promete 1000 anos, um reinado de Jesus Cristo de 1000 anos, e ainda fala que esse reinado, ele será de paz. Ele será de tanta paz que a Bíblia diz que nós estaremos comungados até mesmo com os animais, né? As serpentes não estarão mais picando, né? Envenenando as pessoas. Leões, né, poderão estar ao lado, assim como cachorro e gato hoje vivem, né, nas nossas casas. Nós andaremos, né, vamos estar juntos em harmonia com esses animais ferozes que hoje são ferozes, mas a paz será tão intensa, a harmonia será tão intensa nesse mundo, quando Jesus vier reinar esse mundo, que até mesmo os animais estarão em paz com os próprios animais e também com os seres humanos. Então é uma paz que nós sabemos que um dia vamos alcançar, mas não é por isso que nós vamos estar longe dela. Por isso o salmista diz: olha, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. E não podemos estar em união
acaso se não pudermos estar em paz? Então, logicamente, nós sabemos que a união, ela só é possível quando nós temos paz. Paz conosco mesmo, paz com os nossos semelhantes e paz com o nosso Deus. Aí nós conseguimos uma união com o nosso semelhante e uma união com o nosso Deus. Então, essa paz pedida, essa paz solicitada, essa paz cantada até por Davi, ele fazia com o intuito de saber que nós podemos viver dessa maneira, que há a possibilidade de que nós tenhamos paz, principalmente quando nós temos um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem nos trazer a paz de Deus. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele não vive na harmonia, ele não vive bem, ele vive em conflitos com ele mesmo, com o seu semelhante e também com o seu próprio Deus. Mas Jesus veio para nos trazer paz, ele veio para nos dar essa paz duradoura que já começamos a sentir ainda nesse mundo, ainda que o mundo viva um mundo conturbado, ainda que nós estejamos aí numa vida em que nós sabemos que as pessoas, muitos países estão em guerra, muitas pessoas vivendo, em guerras, mesmo que não seja uma guerra em que se mata, mas muitos vivem, em guerras com outras pessoas. Mas com Jesus Cristo nós já podemos viver essa paz, nós já podemos ter essa união, e através da paz que Ele nos dá, ela vem trazer uma união com o nosso Deus. Jesus Cristo veio para nos aproximar, para fazer essa aproximação entre nós e o nosso eterno Deus. Então Jesus Cristo veio nos trazer paz, veio trazer alegria, que nós então com essa paz podemos ter união com os nossos irmãos. Então o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é, quão prazeroso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. Nós sabemos que o inimigo de nossas almas, Satã, ele veio já para tirar essa paz, porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada e olhamos no livro de Gênesis, livro de Bereshit, no princípio, nós vemos ali então, quando o Senhor cria Adão, e depois ele cria de Adão, ele cria Eva, eles têm ali os seus filhos, Caim, o primeiro filho, Abel, o segundo filho, e nós vemos que ele deixa que o inimigo entre no seu caminho, para que ele pudesse odiar o seu irmão. E nesse ódio, ele chega ao ponto máximo, ao crime máximo, que é tirar a vida de outra pessoa, que é o assassinato, E aí então, por esses ciúmes, ele passa a assassinar, ele vem e comete ali um homicídio com o próprio irmão, não tendo paz entre eles. E quando o Senhor lhe procura, ele diz: olha, o que eu tenho a ver com o meu irmão? Sou por acaso guardião dele? Sou eu aquele que tem que tomar conta dele? Logicamente que o Senhor queria a confissão da parte dele do seu erro, e ele então sai fora, fazendo o que com isso? Que já começasse então a falta de união entre a própria família, porque ali ele recebe uma condenação pelo Senhor, e ele até abandona os seus pais, sai errante por esse mundo, trazendo o quê? Uma desunião dentro da família. Não teve união com o seu próprio irmão, porque os seus ciúmes foi maior, e ele então partiu para cima dele, para eliminar a concorrência. Então ele elimina o seu irmão por ciúmes, não tendo paz com ele. Mas não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer a união no lar, quer a união entre os familiares, quer a união entre os próprios irmãos, que confessam ou professam a mesma fé. Quer a nossa união entre todos os nossos semelhantes, que também carnalmente são nossos irmãos. E ele então propaga e quer que essa paz seja propagada entre nós. E como eu disse, a paz verdadeira, ela só virá no céu. Teremos uma paz nesse mundo por 1000 anos, viveremos, aqueles que poderão estar aqui, vão estar vivendo por 1000 anos, um período de paz, mas essa paz, que é duradoura,
nós já podemos aqui estar, né, com a presença de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas almas, nós temos certeza que a paz invade os nossos corações, que a paz vem trazer uma diferença, e aquelas pessoas que odiavam, aquelas pessoas que não tinham amizade, elas passam a ser diferentes. Aquelas pessoas que eram criminosas, que viviam para o crime, que tinham só pensamento de maldade, tirar a vida dos outros, né? Tirar os bens dos outros, fazer o mal para as outras pessoas, quando eles reconhecem Jesus como Salvador, e Jesus vem fazer parte da vida dele através do Espírito Santo, as coisas se mudam, porque a paz entra em sua vida, a paz modifica o seu comportamento, a paz faz com que ela se torne uma nova pessoa, uma pessoa diferente, que agora não procura mais o mal, não procura mais a transgressão, não procura mais a destruição, não procura mais estar em desunião. Não, agora ela procura a paz, e a paz com o seu irmão. E isso vem nos trazer aqui alegria, felicidade, porque nós sabemos que aonde não há paz, aonde não há harmonia, aonde as pessoas não vivem bem, haverá discórdia, haverá até chegar muitas vezes na morte, né? Morte por ódio, morte por raiva, né? Que vai se transformando num ódio violento, que vem transformar as pessoas, mudando a expectativa da sua vida, tirando o foco que é o amor ao próximo. Quando nós amamos o próximo, nós não vamos querer o mal. E Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ele até conta uma parábola, né, do bom samaritano, em que ali descia de Jerusalém para Jericó, descia uma pessoa. E quando ela descia por ali, ela encontrou-se com alguns malfeitores que não tinham paz, que não tinham harmonia, que não queriam viver em harmonia com o seu irmão, que não queriam viver em paz com o seu irmão. Eles encontraram aquela pessoa e assaltaram aquela pessoa, e ainda feriram aquela pessoa quase que de morte. E por ali passou um levita, que era um conhecedor da palavra de Deus, que era um conhecedor das leis do Senhor, que sabia que ele devia lutar pela vida do seu semelhante. E ele, a Bíblia diz que quando ele vê aquela pessoa caída, aquela pessoa necessitada, ele passa de largo. Aí, passando pelo mesmo lugar também, descendo pelo mesmo lugar, um sacerdote, que era aquele que fazia a ligação, o elo entre o homem, o ser humano, e o seu Deus. E também, ao ver aquela pessoa caída, maltratada ali, moribunda, próximo da morte, ele também passa de largo, sai de perto, desvia o seu caminho para não ver aquele homem. Porém, Jesus disse: olha, estava passando ali um homem, um samaritano, e ao ver aquela pessoa caída, ele vai, ele dá toda assistência, ele ama, né, aquela pessoa desconhecida, aquela pessoa que até mesmo como judeu não lhe amava, não queria bem, porque entre os samaritanos e os judeus havia uma distinção de muitos anos, né? Ali eles não tinham amizade. No entanto, aquele samaritano, ele passa a dar assistência, ele lava as feridas com óleo, e pega aquela pessoa, põe na sua cavalgadura, leva até a cidade mais próxima, paga ali uma hospedagem para ele, deixa um dinheiro já adiantado, e ainda diz para a pessoa: olha, se ele der mais despesa, pode deixar que quando eu voltar, eu acerto com você. Então ele demonstra todo o seu amor, toda a sua compreensão, toda a sua amizade, toda a sua dedicação para estar vivendo em harmonia com o seu irmão, com o seu semelhante, né? E aí então nós sabemos que essa pessoa, logicamente, Jesus falava de si mesmo. Por quê? Porque ele veio para se dar. E quando ele estava lá entre os samaritanos, quando ele estava entre as pessoas que os judeus, já por natureza, eram odiosos um de outro, e a mulher samaritana vem buscar água, e Jesus começa uma conversa com ela, e ela estranha, porque ela diz: olha, nós não temos amizade,
Nós não nos conversamos, e você conversando comigo, você que é um judeu conversando comigo, que sou mulher samaritana, e aí Jesus passa a falar que Ele era a água da vida e poderia dar uma nova vida para aquela pessoa, e transforma a vida daquela pessoa, e ela então sai regozijando de ter a libertação, de conseguir a liberdade e a libertação por estar teve um contato com Jesus Cristo, que é amor, que é o bom samaritano, que é aquele que ama, que é aquele que quer viver em união com as pessoas, que veio trazer paz a esse mundo, a paz de Deus a esse mundo. Jesus veio dar para nós. Jesus veio tirar a mágoa, veio tirar o ódio, veio tirar tudo aquilo que nos afasta dos nossos semelhantes, que quer que nós queiramos o mal do nosso semelhante, que faz com que muitas vezes nós tiramos, até mesmo chegamos ao extremo em tirar a vida do nosso semelhante, de cometer um homicídio, né? De odiar muitas vezes, porque às vezes nós não matamos com uma faca, nós não matamos com uma pedra, com um pedaço de pau, nós não matamos com uma arma de fogo, mas muitas vezes nós matamos dentro da nossa cabeça, na nossa consciência. E a Bíblia nos diz que quando nós não amamos o nosso irmão, nós já estamos matando ele dentro de nós mesmos. E isso daí então, para as nossas vidas, é cometer um homicídio quando nós odiamos o nosso irmão, quando nós odiamos o nosso semelhante, quando nós não amamos o nosso semelhante com o amor que Deus nos deu. Não com aquele amor nosso, logicamente, porque somos falhos, mas quando o Espírito Santo está verdadeiramente em nossas vidas, nós sabemos perdoar o erro dos nossos irmãos. Nós sabemos entender e compreender como está vivendo o nosso irmão, agindo daquela forma para conosco, e nós sabemos perdoar. Assim como Jesus, ali na cruz, crucificado, com dois ao seu lado, né? Um zombando, o outro lhe pedindo a misericórdia. Pessoas, a Bíblia diz, que passavam por aquele lugar, que era próximo a uma porta da entrada de Jerusalém, era um caminho, e eles caminhavam por ali, então todos viam, era no alto, né? Então passando, não era impossível de ver as três cruzes ali, né? E a de Jesus, e escrito ainda, né? Ali a sua sentença, qual era? Rei dos judeus. Jesus Nazareno, Rei dos judeus. Essa foi a sentença que Pilatos achou em Jesus, porque não achou nele crime algum. Então ele estava sendo morto, porque ele era Rei dos judeus. E as pessoas passavam e balançavam as suas cabeças, né? E naquele momento os guardas zombando dele, levando para ele ali tomar aquele fel, naquela amargura ainda tomar um fel, né? E nós sabemos que Jesus olha para o Senhor e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por que Jesus diz isso? Porque havia paz na sua vida. Mesmo ele passando por aquela necessidade e dificuldade, ele tinha paz para mim, para você, para toda a humanidade. Ele diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Então veja que isso não é diferente. Mesmo Estevão, quando estava apedrejando ali, e Paulo, antes da sua conversão, estava ao seu lado, Paulo diz que ele consentiu com aquilo que acontecia com Estevão. Ele consentia em tudo, ele estava apoiando tudo. E quando apedrejaram Estevão, porque ele servia a Deus, porque ele pregava o Evangelho, porque ele falava as verdades sobre Jesus, o próprio Estevão fala aquilo que Jesus falava, porque agora o Espírito Santo estava na vida dele, agindo. E assim como Jesus pôde perdoar, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Somente quem tem paz, somente quem tem Jesus Cristo pode ter essa paz, essa união e essa harmonia. E aí então nós poderemos cantar como o salmista Davi: ó, quão bom, quão prazeroso é que os irmãos vivam em união. Quando a paz de Deus estiver em nossas vidas, quando o Senhor Jesus Cristo tocar na minha vida, na sua vida,
quando nós abrimos o coração para que o Espírito Santo entre em nossas vidas, então a paz de Deus chega sobre nós e nós vamos ter harmonia, nós vamos ter amizade, nós vamos ter prazer estar com os nossos irmãos, estarmos reunidos com o nosso irmão. E aí dizemos, né, como o salmista disse, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a alegria quando alguém chama nós para estarmos na casa do Senhor, sabe por quê? Porque ali nós vamos encontrar os nossos irmãos, e ali vai ser prazeroso estarmos cultuando ao nosso Deus, juntamente com os nossos irmãos, reunidos, unidos, para adorarmos e bendizermos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do eterno Deus que enviou Ele, quando nós estivermos em união. Quão bom e quão suave é que nós estejamos em harmonia, em união, e isso é maravilhoso para Deus e para os homens. Que o Senhor nos abençoe e que essa união em Cristo Jesus possa permanecer sempre conosco. Amém.